Bom, pessoal, voltamos. Na verdade, eu sempre quis começar falando com bem-vindos a mais um, sabe, como os podcasts, bem engraçado, na verdade. Mas o que a gente vai fazer agora é ir para o item C, né? E a gente estava conversando, acho que era com Michele, né? Sobre o item C. Isso. E aí, Michele, o item C ele pede para, por exemplo, a gente, usando a segunda lei de Newton, obter a aceleração desse fio condutor, tá, em função da velocidade, e mostrar que a aceleração é proporcional à velocidade, né? E explicar qualitativamente como a velocidade da barra evolui com o tempo. Tipo, qual deveria ser a velocidade final, né, dessa barra. Então a pergunta é como você faria essa história de usar a segunda lei de Newton para encontrar a aceleração dessa barra? A derivada da posição pelo tempo, A derivar a posição pelo tempo é a velocidade, de fato. E a segunda lei de Newton? a da força, massa e aceleração. Isso. Então a força, né? Ela é igual a massa vezes a aceleração, ou, claro, né? Derivada do momento linear em relação ao tempo. Ok? Mas a gente vai deixar Uhum. assim, né? Massa vezes aceleração. E claro, essa força que a gente tem aqui, nós de fato já calculamos, olha só, essa força que né, vai ser de fato a força magnética, né? Então a gente pode, ao invés de escrever m vezes a gente consegue escrever diretamente o resultado que nós encontramos, tá? Que vai ser, claro, p quadrado vezes l quadrado vezes a velocidade. Eu vou esquecer aqui o sentido neste momento, né? Dividido pela resistência, pessoal. R aqui simboliza e representa a resistência. E claro, vezes a massa, porque a gente tem que escrever massa vezes aceleração, né? Então a gente tem aqui a massa, né? Muito bem. Perfeito. O que significa. Opa, desculpa, não tem massa nenhuma, desculpa, é a força mesma, né, gente? Foi mal. É a força aqui, tá? E agora sim, claro, quando a gente quer encontrar a aceleração, a gente passa a massa que está multiplicando do lado esquerdo para o lado direito a dividir, ou seja, a gente coloca aqui assim, b quadrado, l quadrado vezes v, né? Dividido por m vezes r. E essa vai ser a aceleração nesse caso, gente, tá? Pronto, terminamos. Agora, claro, o exercício ele pede para a gente visualizar o fato de que há uma relação entre a velocidade, claro, e a aceleração, ou seja, elas são proporcionais. Em outras palavras, entre maior seja a velocidade, maior vai ser a aceleração, ok? O que significa que, eventualmente, a força, né, que age naquela barra vai aumentar conforme aumenta a velocidade. Ok? É como se fosse aquela resistência do ar, né, que depende da velocidade. Quando a velocidade é muito pequena, a força, ela também é muito pequena. Só que tem um detalhe importante, gente, e é que tem sinal trocado, ou seja, a aceleração tem sinal contrário à velocidade. O que significa isso? Vou perguntar para o Michael Santana. Michael, tudo bom? Você consegue me ouvir? O Michael Santana. Olá, professor, consigo sim. O pessoal te chama de Michael ou Michael? De Michael. Michael, tá bom. Michael, desculpa. Michael, deixa eu te perguntar. Tranquilo. O que significa que a aceleração e a velocidade tem sinal trocado? Bom, a aceleração é a variação da velocidade, né? Agora, Isso. o sinal trocado, Só eu que veja, não... Sim. aqui tem um detalhe importante, né? Quando a velocidade, né, aumenta, a aceleração também aumenta. Ou seja,
Pensa assim, né? Vamos supor que de fato é o que você disse, tá? Aqui a gente vai ter, né? Que do lado esquerdo, ao invés de escrever A, eu vou escrever assim, variação da velocidade em relação ao tempo, claro. E do lado direito a gente mantém a mesma coisa, não é? Muito bem. Ou seja, a gente vê que tem um menos aqui, Michael, né? Então, a grande pergunta, Michael, é o seguinte: esse menos tem algum significado específico ou não? Ou tanto faz? Não, com certeza ele tem um significado. Ok. E se você É, tivesse que chutar alguma coisa para significar, qual seria? então, eu perdi um pouco do raciocínio aqui, tá? Porque eu voltei durante a resolução, Uhum. mas eu diria que aqui é, eu não consigo realmente, assim, falar algo com certeza. Não, tudo bem, não tem que ter certeza, tá? Mas vamos ver se eu consigo te ajudar de alguma forma. A maneira, talvez, de pensar nesse tipo de problema, Michael, quando a gente não tem uma ideia muito clara, é fazer um desenho, ok? Então, você vai pegar aqui, vai desenhar a velocidade, tá? Ok? E a gente vai desenhar a aceleração. A aceleração vai ter que ser assim, não é? Sentido ao contrário. Então, a pergunta é, em que casos a aceleração tem sentido contrário da velocidade? Tipo, você lembra algum caso no qual um sistema tem, por exemplo, uma aceleração negativa, tá? Enquanto que a velocidade é positiva? Vem na sua cabeça algum exemplo específico? É, é um frenamento? Claro, exatamente. Muito bem. O significado físico é justamente esse, Michael, que o sistema está sendo freado. Ele está parando, na verdade, tá? Ele está tendendo, né, a ficar em repouso, tá? Conforme a velocidade diminui, né, a aceleração também diminui, mas é sempre contrário ao valor da velocidade, tá bom? Então, se a gente pensa dessa forma, a pergunta é qual deveria ser a velocidade final em um sistema, né, que está desacelerando ou que está sendo ou tem um freio, né? Qual seria a velocidade final que você esperaria nesse caso? Seria zero. Exatamente. Pronto. Você respondeu a pergunta. A velocidade, né? Aí, claro, tem que escrever todas essas coisas. A velocidade final, esperada, é nula. E aqui, claro, porque o sistema está sendo desacelerado sempre, né? E a força magnética na corrente, né? Ela de fato está em oposição sempre ao próprio movimento da barra. Uma coisa interessante, não sei se vocês conseguem pensar nessa ideia, é que de fato a existência da corrente depende da velocidade. Ou seja, se não existe velocidade, a gente não vai ter aquele DDP e como se não tem DDP, não tem corrente. Então a ideia é a seguinte, conforme a velocidade diminui, né, a corrente também tende a desaparecer e a força magnética tende a ser menor cada vez mais, né? Então é como se o sistema começasse a, aos poucos, se relaxar até ficar em repouso, sumindo corrente, sumindo DDP, sumindo velocidade, e fica simplesmente um fio metálico, sentindo um campo magnético externo, mas agora sem aquela corrente. Tá bom? Faz sentido isso, Michael? Faz sim, professor. Muito bem. Então, pessoal, esses eram os exemplos que eu tinha. Eu tenho mais um que talvez a gente consiga discutir um pouco, né? Que eu acho que é importante. Uhum, uhum. Bom, deixa eu ver qual que a gente faz agora.
Uhum. E que, Professor, uhum, pode falar. não é sobre a última aula, mas eu fiquei um pouco em dúvida em relação ao exercício 2 da lista, que tem 3 malhas para fazer com a lei de Kirchhoff. Aham. A direção das correntes, eu fiquei um pouco em dúvida quando tem 3 malhas. Se a gente vai ter até a corrente 4 e 5. Eu fiquei em dúvida se tem a necessidade de ter só I1, I2 e 3, ou a gente pode fazer mais correntes. Ok, tá, vamos fazer isso então. É uma boa ideia. Ok, é que, eh, como eu tinha comentado em sala de aula, a gente, em geral, nesse tipo de problemas de fé induzida, esse tipo de coisas, a maioria dos exercícios são muito, muito parecidos, ou seja, é quase o mesmo exercício sempre, né? Não tem muitas, entre aspas, opções, tá? Claro, no final das contas, o que termina acontecendo é que qualquer exemplo que a gente pega parece muito com os exemplos das provas. Então, ficou meio com um certo receio de terminar colocando um exercício muito parecido, muito idêntico. E isso, claro, às vezes não é legal com as outras turmas, principalmente. Ok, muito bem, pessoal. Então, vamos fazer esse outro exercício, tá? Da lei de Kirchhoff. Como eu já falei, a gente vai ter um exercício de lei de Kirchhoff, vai ter um exercício em, vai ter um de lei de Kirchhoff, vai ter um de lei de Prior-Sabart, né? Vai ter um de lei de Ampère e vai ter, claro, um de fé induzida. São quatro. Fé induzida é a lei de Faraday, claro. Então, a gente tem esses quatro exercícios para P2 e eu acredito que vocês vão conseguir encarar eles. Então, vamos aproveitar esses últimos minutos para a gente fazer um delay de Kirchhoff, só treinar um pouquinho essa ideia, tá? Então, vamos fazer esse exemplo, tá? De leis, né? De Kir- Kirchhoff, ok? Bom, eu vou esperar que o Gabriel, acho que ele sim. Opa, parou. Ok. Que pessoal, lembrem deixar o mouse quieto e tal para não mexer aqui por acidente na tela, tá? Ok. Então a gente tem essa ideia de Kirchhoff, tá? E, e o objetivo principal é aplicar as leis das malhas, né, e dos nós. Então, a ideia fundamental é que nós temos que sempre identificar quantas malhas temos e quantos nós temos, tá? E claro, o sentido da corrente inicialmente pode ser arbitrário. Então, o objetivo, eu sempre insisto, é procurar um jeito de aplicar essas regras, ok? De uma forma sistemática. No exemplo que aparece na lista, tem uma resistência aqui de 2 ohms, tem uma resistência aqui depois de 4 ohms, né? Tem depois aqui uma resistência também de outros 4 ohms. Por favor, não liguem no momento na minha habilidade com o desenho, porque não é a melhor, tá? Tem aqui 2 ohms. E tem, gente, duas fontes. Uma fonte aqui de 20 volts, tá? E uma outra fonte aqui de 50 volts, ok? Então, veja bem, que sempre que a gente representa a fonte, né, nós colocamos duas linhas paralelas, só que uma maior do que a outra. O que significam essas linhas paralelas, a maior
e a menor. Eu vou perguntar agora para o Lucas Começanha Tavares. Você tem nome de treinador de futebol, Lucas. Começanha Tavares. Lucas, você está me ouvindo? Oi, você está me ouvindo, professor? Consigo te ouvir sim. O técnico, né, do Júnior da Barranquilla por muitos anos tinha o sobrenome de Começanha e eu acredito que Tavares também, Começanha Tavares. Bem curioso. Hum, Lucas, o que que significam, por favor, essas duas linhas paralelas, representando, eh, né, a fonte? Você lembra? As são. Um representa o lado que está saindo elétron e o outro que está chegando, não é isso? Isso. E de qual está saindo elétrons? Eu acredito que seja do menor para o maior. E, bom, era o contrário. Quer dizer, a corrente, na verdade, Ah, sentido da corrente. A gente vai sempre supor, Lucas, que o maior é positivo e o menor negativo. E a gente vai supor sempre que a corrente está nesse sentido aqui, tá bom? E tá olha, a bom. gente pode pegar um sentido arbitrário aqui, Lucas, tá? Eu vou chamar isso de I1, ok? E a ideia é que eu vou ir agora no próximo nó aqui, tá? E eu vou pensar em como essa corrente se divide. Dá para ver que ela vai se dividir em duas partes, né? Uma corrente aqui para esse lado, tá? E uma outra corrente para esse lado, ok? A gente pode chamar essa aqui, por exemplo, de I2, né? E essa aqui, de forma arbitrária, de I3. A gente, pessoal, ainda não sabe de fato as direções delas, mas a gente tem que chutar alguma coisa no início. Essa I3, ela vai se dividir em duas partes também. Olha só, uma parte que vem para cá, para cima, e uma parte aqui que continua, tá? Então, essa I3 que aparece aí, claro, ela vai se separar, né, em outra corrente aqui que a gente vai chamar, por que não, por exemplo, de I4, e essa aqui I5, tá? Que são pessoas correntes, né, que basicamente saem as duas de dividir I3 em duas partes, tá bom? Aqui a gente tem I5, né? I5, ela dá a volta completa aqui, tá? Vem para cá, né? I5 você vê que ela continua aqui, né? Vai para lá, a gente tem aqui, né? Essa corrente continua indo para cá, continua indo para cá, né? E depois I5 vai encontrar, pessoal, esse nó, tá? Esse novo nó aí que eu vou representar de novo agora em outra cor, né? Por exemplo, esse aqui, né? Só que essa I5 que vem para cá, ela vai se juntar de novo agora com I4 que está vindo por aqui, tá vendo? I4 está vindo. Então a gente continua aqui e a gente já sabe que o que tem aqui tem que ser I3, porque I3 é a mesma coisa, veja bem, que I4 mais I5. A gente consegue ver, pessoal, que I1, né? A gente estabeleceu no início, né, que essa I1 é simplesmente, ela vai se dividir em duas, vai se dividir em I2 e vai se dividir também em I3. Depois o I3 vai se dividir em duas partes, né? Esse I3 vai se dividir em I4, né? E também em 5, não é isso? Eventualmente, se a gente tem I4 aqui, veja, mais I5, aqui né, essas duas se juntando de novo, a resposta, o fato de juntar elas duas, vai ser obter de fato de novo I3. E depois a gente tem I2 aqui subindo, veja, subindo aqui I2, né? Encontrando aí 3, se a gente faz a somatória de I2 e 3, a gente vai encontrar de novo I1, ou seja, o que resulta aqui no final das contas de novo é o próprio I1. E pronto, a gente tem todas as correntes. Na verdade, eu fiz essa explicação detalhada, mas dá para ver que apenas são duas equações, né, que vão representar essas correntes aí. E pronto. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, até aí? Professor, eu ia só fazer uma pergunta. Pode falar, Não Tainá. daria para considerar
nessas duas linhas, né, que tem as resistências que estão em paralelo e transformar em uma só, porque aí ficaria dois? Não. As duas de 4 ohms, eu acho que daria, É, viu? Acho que dá sim. Dá sim porque porque aí simplificaria e ficaria com I2 e 3, né? Que, acho que sim, dá para fazer isso. Elas estão em paralelo de fato. tá bom, Elas, obrigada. elas é porque três, deixa eu ver. Sim, claro, e três aí no caso não faz nada, na verdade. Ela não tem papel nenhum no final das contas. Mas tudo bem. Quer dizer, as equações vão ser as mesmas. Você está certa, viu? Dá para fazer sim. Pronto. Uma vez a gente aplica essa regra dos nós, a gente tem que aplicar a regra das malhas. Então, vamos lá. Primeiro a gente fez isso, né? Para os nós, primeiro passo. Agora a gente vai ir para o segundo passo, né, gente? Que vai ser aplicar, né, a regra das malhas. O que que diz a regra das malhas? Então, já participou. Bom, vamos continuar com o Lucas. Lucas, o que que diz a regra das malhas? O que que a gente tem que fazer com essas malhas aí? Por favor. Você lembra, Lucas, mais ou menos? Não. E Lucas, Lucas, sabe uma coisa? Essa aí vai ser muito importante agora, viu? Eu tenho uma sugestão, e não, de novo, uma sugestão carinhosa, né? Você tem que pegar agora, Lucas, e treinar essa história para fazer pelo menos, no mínimo, 3, 4 circuitos, tá? Para você conseguir rabiscar alguma coisa nessa questão que vai aparecer de lei de Kirchhoff. Você tem que decorar o que que diz a regra dos nós e o que que diz a regra das malhas, tá bom? Por favor, insisto, é muito importante que você decore isso. Lucas, para você lembrar daqui para frente, tá? O que diz a regra das malhas é que a somatória das voltagens, tá? Em uma malha, né? Tem que ser zero, ok? Ou seja, se a gente pega e faz a somatória de todas as voltagens que a gente vai encontrar ao longo dos elementos, tá, que formam essa malha, a somatória total tem que ser zero, tá bom? Lucas, me diga nas suas palavras agora, o que que diz essa regra das malhas? Que a somatória da voltagem de cada uma das malhas tem que ser zero. Perfeito, muito bem. Só que agora tem um porém. A gente tem, olha, tem que considerar as três malhas que aparecem aí. E aqui vem a questão, Lucas, que quando a gente faz isso, né, nós temos que cuidar que o sentido no qual a gente pega essas malhas é importante, né? É importante esse sentido. Ou seja, eu vou pegar essa malha um, por exemplo, tá? Que tem essa resistência aqui de dois ohmios, tá? Tem essa resistência aqui de 4 ohmios, por exemplo, ok? E tem, claro, essa voltagem aqui é 50, ok? E veja bem, a gente vai considerar uma a uma, tá? Como diz a Tainá agora há pouco, a que está aqui no meio que não vai contribuir muito ao problema, mas a gente vai considerar só para não complicar a história, ou seja, para você não ter que lembrar de fazer o negócio das resistências equivalentes e tal. Mas, claro, simplificaria muito o problema fazer isso. Então, Tainá, se você consegue ir resolvendo também e aplicando essa história, seria ótimo, viu? Porque a gente teria duas malhas agora e meio que simplifica bastante. Muito bem. Então, veja, vamos lá. Leonardo eh, Gerulaitis, Oi, professor. tudo bom? Tudo bem? Perfeito. Leonardo, me ajude, por favor. Você lembra, por favor, qual é o consenso, né, que a gente vai usar ou usamos para definir o valor ou sinal da voltagem quando a gente considera, né, essas malhas aqui? Você lembra essa convenção que a gente estabeleceu? Olha, eu lembro que se a gente analisar, por exemplo, no sentido horário,
Aham, a gente vai estar entrando pelo lado negativo, entrando, né, entre aspas, pelo lado ok. negativo da bateria, né? Aí quando entra pelo lado negativo, ela fica positiva na nossa equação. Perfeito, muito bem. Quando a gente entra do lado negativo, ou seja, porque pelo menos a voltagem é positiva. E quando a gente entra pelo lado positivo, claro, a gente diz que a voltagem que a gente coloca dentro da nossa equação é negativa. Então aqui, olha só, vai ser 50 positivo, não é? Isso. 50 volts, tá bom. Então a gente agora tem que se encontra aqui com esse outro elemento aqui, tá? Esse outro elemento é uma resistência, olha só essa resistência aqui, de 2 ohms. E aí a gente tem o seguinte, o sentido que a gente está pegando essa, eh, a contagem, né, é no mesmo sentido da corrente. A gente fala, olha, sempre que nós contamos no mesmo sentido da corrente, né, aí a voltagem vai ser positiva ou negativa? Vai ser no mesmo sentido da corrente, é negativo. Muito bem, negativa. Então a gente vai ter menos 2, né, vezes 5. Muito bem. E agora, claro, a gente continua, né, e encontramos aqui, olha só, que a gente está contando, né, no sentido oposto a essa corrente 4, não é? E claro, se a gente conta no mesmo sentido, o valor que a gente inclui é negativo. Se a gente conta em sentido contrário à corrente, né, então significa que o sentido vai ser positivo, não é? Então a gente fica assim, mais 4 e 4, né? 4 e 4. E pronto, terminamos. Essa aqui é a nossa primeira equação, tá? Tem que ser todo isso igual a zero, né? Para o caso das malhas, tá bom? E alguma pergunta até aí, pessoal? Muito bem. Então veja, agora a gente tem que pegar a segunda malha, né, gente? Então vamos fazer isso. A gente agora vai considerar a segunda malha, né? Primeira. Em geral, a gente coloca letras, né, nos vértices, nos nós, para indicar o tipo de malha que a gente tem. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui A, B, C e assim por diante. Só que no início, o desenho que estava na lista não tem esses detalhes, né? Então, a gente continua assim, mas o ideal seria a gente considerar segunda malha. Muito bem. Então, na segunda malha, né, a gente vai ter essa aqui, mais ou menos. E a Tainá está certa, né? A gente não tem que, eh, de fato, considerar, são duas resistências em paralelo. Veja que a gente tem aqui quatro, né? Desculpa, e três. Aqui a gente tem para cima e quatro. Desculpa, e dois. A gente tem aqui para cima e quatro. E a gente vai ver que i quatro tem que ser igual a i dois, basicamente, né? E aqui embaixo a gente tem i três, ok? E pronto. Muito bem. Agora, Caroline, ou Caroline, né? A gente aqui pode continuar usando o mesmo sentido, por exemplo, horário, para a gente não se complicar, tá? Ou seja, a gente continua aqui, tá? E veja, como está escrito lá em cima, cada uma dessas resistências que aparecem aqui são de 4 ohms, tá bom? A gente tem 4 ohms aqui, e aqui embaixo a gente também tem 4 ohms, tá? Certo. Então a pergunta é, para essa primeira resistência de 4 ohms, como seria, né, essa voltagem que a gente considera aqui nesse caso? Positiva ou negativa? Como ela vai seguir o mesmo sentido da corrente, então seria negativa. Perfeito. Então a gente vai ter aqui 4 ohms, olha só, vezes i 4, né? E agora, se a gente continua aqui com a outra resistência que nós encontramos aqui, por exemplo, como ela vai ser? Aí ela Positiva ou seria negativa? positiva.
Opa, muito bom, muito bom. Olha só, vocês estão prontos já para encarar o primeiro exercício da P2. Então a gente vai ter aqui I, né? 2. E todo isso tem que ser zero. Já como a Tainá tinha antecipado, a gente pode ver aqui, pessoal, que 4 vezes I4, né? É a mesma coisa, tá? Que 4 vezes I2, não é? Vamos colocar assim. Vamos passar o negativo para o lado direito, então a gente tem 4 vezes I2, por exemplo, é a mesma coisa, né? Que 4 vezes I4. Ou seja, cancela os 4 ônus, a gente tem basicamente que I2, né? É igual a I4, como esperava, né? Muito bom. Perfeito? Ótimo, Caroline. Então, a gente vai fazer agora o último caso, a terceira malha, ok? Então, vamos colocar aqui terceira malha, né? Muito bom. Se a gente coloca aqui a terceira malha, né? Que vai ser essa aqui, veja. E um para cá, né? Depois a gente vai encontrar uma fonte aqui de 20 volts. A gente vai encontrar agora aqui uma resistência, né, pessoal, de 2 ohms. E finalmente uma resistência aqui de 4 ohms, né? E claro, a corrente que a gente tem aqui, pessoal, é o próprio I1 também, de novo, continua sendo I1, né? E para cá em cima a gente tem I4. Desculpa, I2, que é a mesma coisa que I4, né? Muito bem. Então, agora é a vez do Gael. Gael, por coisas da vida, a gente vai continuar com o mesmo sentido, tá? Não tem que ser assim necessariamente, tá? Mas a gente vai continuar aqui com o mesmo sentido horário. A gente pode trocar, tá bom? Mas vamos sempre fazer assim para, né, a gente meio que ser consistentes e aprender dessa mesma forma. Então, veja, para essa resistência aqui de 4 ohms, a voltagem é positiva ou negativa? Para resistência de 4 ohms, é negativo porque está indo no mesmo sentido da corrente. Muito bem, exatamente. Então, seria aqui com menos 4 ohms, tá? Vezes de 2. Muito bem. Depois, a gente encontra aqui, Gael, essa fonte, né? A voltagem que ela produz aqui, lembrando que a gente está entrando pelo lado negativo. É positiva ou negativa nesse caso? Positivo. Muito bem, então seria mais 20 volts, tá? E claro, falta essa resistência aqui no final, de 2 ohms. Quando a gente entra, né, de forma paralela à corrente, tá? Aí seria positiva ou negativa? Negativo. Está no mesmo sentido. Claro, exatamente. Muito bem. Isso tem que ser igual a zero. Pronto. Então agora a gente tem, pessoal, olha essas equações aqui, um, 2, 3, 4 e 5, e nós temos um sistema de equações para encontrar essas correntes, tá? E pronto. Então, no exercício da lista, eu não lembro o que está pedindo, né? Mas você vê que a gente pode, inclusive, começar, eh, pessoal, sim, a gente nem se preocupar pelo que está escrito aí, né? Eh, Ok, então a gente vai encontrar, né, essa corrente aí em cada caso, não é? E, e para calcular a potência dissipada por cada resistência, né? Vamos lá. A gente tem, olha só, pessoal, que pegar o valor da corrente, né? Colocar aqui para calcular, opa, para calcular, para encontrar a potência dissipada, né?
temos que calcular o seguinte, veja, para cada resistência, né, a gente tem que pegar o valor da corrente que passa por ele ao quadrado e multiplicar pela resistência. O que que significa isso? Que todo o problema, na verdade, pessoal, virou ou se traduz em encontrar essas correntes que a gente, né, não tem por enquanto. Então, como a gente não tem essas correntes, a gente, né, dá para ver, né, que nós podemos de fato encontrar as correntes e pronto. O problema, na verdade, é relativamente simples, porque a gente tem que simplesmente resolver o problema de equações, o sistema de equações. Dá para fazer de múltiplas formas. Por exemplo, vamos lá, se a gente coloca aqui I1, eu vou só mostrar, gente, que nós temos aqui I2 mais I3, né? Que o fato de ter esse I3 aqui, a gente já falou que vai ser a mesma coisa que I2, por exemplo, porque não tem I4, I4 é a mesma coisa que I2, né? É mais I5. Depois a gente tem outras duas equações aqui que vão ser 50, né? Volts menos duas vezes I5, né? Mais 4 vezes I2, né? Igual a zero. E mais uma equação aqui que é menos 4 I2 mais 20 menos duas vezes I1 igual a zero. Então, veja, essas quatro equações aqui, pessoal, vão permitir encontrar cada uma das correntes. Uma vez que a gente encontra as correntes, dá para calcular essa potência disipada. Claro, essa parte aqui, pessoal, é aritmética, cada um tem que fazer de alguma forma. Eu sugiro que vocês tentem fazer, e se alguém tem alguma dúvida, não consegue escrever para mim, tá bom? Pessoal, agradeço muito a todos pela presença.